mudar um pouquinho de assunto. Vamos falar sobre sustentabilidade. Vamos para o quadro Sustentável SA. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Renato, tudo bem? Tudo certinho. Hoje você não assustou o público? Você não fez aquele book que você fez quinta-feira passada? Verdade. Gostaria que tivesse mais trailers de filme de terror. Eu gostei daquele book, assim, foi interessante. E aí, tudo bem? Tudo certinho. Quer falar do que hoje? Uma coisa que eu já ouvi falar, só que eu nunca vi acontecer de verdade. Coleta seletiva. Isso daí é complicado, né? O que acontece? A gente até acabou juntando algumas informações aqui sobre lixo, né? Sobre lixo, e até houve um escândalo aí algumas semanas atrás, aquela importação ilegal de material, lençóis, né? Lixo hospitalar lá dos Estados Unidos, né? E que não é a primeira vez que isso acontece, né? Você lembra já alguns casos aí que aconteceram, como acho que foi o ano passado lá na região sul, que foi importado lixo mesmo, seringas e tudo, lembra, né? Tudo mais, né? E já lá em 2004 foi importado também cádmio e chumbo dos Estados Unidos, da Espanha e da Itália, tá? Então não é a primeira vez que acontece, e alguns especialistas dizem que isso se dá pela falta de estrutura da coleta seletiva e do tratamento do lixo como um todo aqui no Brasil, né? Então é vergonhoso, né? Você ter, por exemplo, um país com 5.565 municípios e que apenas 8% tem algum tipo de coleta seletiva estruturada. E quando eu falo estruturada, não significa eficiente. São Paulo, por exemplo, tem uma coleta estruturada. É eficiente? Não. Você definitivamente não. Eu, pelo menos, eu não concordo que a coleta seletiva aqui na cidade de São Paulo chegue assim nem aos pés de uma coleta, por exemplo, como em Curitiba. Que aí sim ela é eficiente, porque cada dia você sabe que naquele dia vai passar o caminhão que vai pegar o vidro, naquele outro dia é o alumínio, depois é o plástico, então cada dia você tem uma coleta diferente. Exatamente, e vai direto para o seu destino de reciclagem. O engraçado é isso, aqui quando tem a tal da coleta seletiva, é um caminhão que recolhe tudo menos o orgânico. Isso. E joga tudo no mesmo balaio. Isso, aí depois ele faz a separação lá no centro de triagem, né? Agora, está muito longe de chegar a ser ruim. Está muito ruim. Né? Ou então você tem o caso do caminhão passar naquela rua e na esquina, ele não passa, entendeu? E aqui ele poderia pegar o lixo daquele condomínio, ele não pega, porque ele vira à esquerda e não à direita, tá? Então são situações complexas. E outra coisa também que me assustou muito essa semana que eu li, quem me passou foi o pessoal lá da Plastivida, passou uma pesquisa que eles fizeram. O que acontece, Renato? O Brasil, ele produz hoje algo em torno de, eu estava vendo aqui, algumas toneladas aí de plástico, tá? Qualquer tipo de plástico, PVC, sacolinha, enfim, né? E apenas uma porcentagem muito pequena é reciclada aqui no Brasil, tá? Para você ter uma ideia, reciclagem de PET, tá? Foram recicladas 10 mil toneladas de plástico ano passado. O restante foi pro lixo, foi pro rio, foi pro mar, ficou em casa, né? E aí o que acontece? Falta matéria-prima. Então o que está acontecendo? Eles estão importando garrafa PET reciclada do Paraguai. As empresas? As empresas que produzem garrafa PET, que produzem plástico de modo geral, produtos de plástico. E por que já não fazer a garrafa PET retornável? Como poderia ocorrer, Exato. Né? Voltou até a história do vidro, né? Da garrafa de vidro com cerveja. Desnecessário, né? Pode ser o plástico retornado e sendo reutilizado. E você acaba economizando, né? Agora, olha que coisa absurda quando a gente começa a comparar as coisas, né? Você fala que a garrafa PET de plástico dura 400 anos aí na natureza, quando é jogada no mar, enfim. Sabe quanto dura uma garrafa de vidro?
Não. Tem ideia? Não. 4.000 anos. Se você pegar uma garrafa de vidro e jogar na natureza, ela vai demorar 4.000 anos para se decompor. E a garrafa plástica, 400. Tá? Então, claro, nenhum dos dois você tem que jogar no meio ambiente, né? E mas também não vai tentar fazer a prova, porque não vai rolar. Muito bem observado, Renato, muito bem observado. Você não vai conseguir tirar a prova dos 9 de nenhuma das duas, né? Não. Mas é complicado. Uma outra coisa também que me chama muito a atenção, Renato, e tem também a ver com coleta seletiva, é com relação ao lixo eletrônico. Temos tempo aí? Tem tempinho ainda? Tem. Podemos falar, né? Existe um projeto chamado Projeto Campanha do Lixo Eletrônico, tá? Campanha do Lixo Eletrônico, Projeto Meu Brasil, junto com a Microcamp. O que eles estão fazendo? Coletando material eletrônico, celular, computador, bateria, né? Enfim. Uhum. Olha só, quer uma ideia de quanto que o Brasil produz de lixo eletrônico anualmente? De computador, quase 100 mil toneladas. Nossa. De descarte, tá? Não que você está usando. Uhum. De geladeiras, 115 mil toneladas. De impressoras, 17 mil toneladas. Quando eu falo de celulares, 2.200 toneladas. Só perde para a China. E você pensar no peso de um celular? É a mesma coisa, 1 quilo de chumbo e 1 quilo de pena. É a mesma coisa. Quando você fala de celular, que é muito leve, você imagina a quantidade de celular que isso traz aí de descarte. E o Brasil só perde para a China. Que é altamente contaminante. Exatamente, que você descarta de qualquer jeito, né? A China só perde para a China. A China é a líder em descarte de celular. Bom, mas também com a população que eles têm, né? Você e já pensou perder? Mais, né? Já pensou perder? Pelo amor de Deus. O De La Regueira tá falando aqui, ó. Foi bom você falar disso, Renato. Aqui em Jaboticabal, o clube de diretores de lojistas está recolhendo garrafas PET para fazer decoração de Natal nas ruas, que legal. no comércio do centro da cidade. Segundo o presidente da entidade, falta ainda 30 mil garrafas PET. Achei uma ótima ideia, com certeza. É isso aí. Você pode usar e fica bonito. Uhum. Eu já vi uma árvore feita com garrafa, é muito legal. Decoração como um todo de plástico. Qualquer coisa que você faça de plástico, ele vai substituir madeira, vai substituir ferro, enfim. E com muita eficiência, né? E é uma pena que está sendo tão estigmatizado, né? E por culpa nossa. A gente está descartando de forma irregular na natureza, né? E o De La Regueira falou aqui que ele tem alguns teclados e celulares para descartar. A grande dificuldade, sabe qual é, Renato? Que é o que a gente vai falar aqui, achar o local. Exatamente. Essa campanha, por exemplo, eles fizeram um apitaço lá na rua Santa Efigênia. Não adiantou muito, sabe por quê? Em 11 meses eles arrecadaram 12 toneladas. Não é nada. Não é nada perto desses daqui que eu falei para você. Exato. 100 mil toneladas de componentes de informática, né? Então é muito pouco. Por quê? Porque o pessoal não sabe aonde descartar, não sabe aonde você pode jogar a bateria, onde você pode jogar o celular. E muitas vezes um computador que para você não tem mais serventia, né? Porém, quando você doa para uma escola, quando você doa para uma instituição, aquele computador vai servir para muita gente. Lá em casa, a minha mãe, inclusive, o nosso computador antigo, ela doou para uma instituição. Não é? Porque para nós, por exemplo, eu trabalho com edição de vídeo, aqui a gente faz edição do programa e tudo mais, eu preciso de uma máquina potente. Então, não adianta ser uma máquina meia boca, né? A minha já estava assim meio capenga e tal, eu tive que acabar substituindo. Porém, essa máquina doada para uma escola, ela é muito boa. Uhum. Entendeu? Ela é muito boa. Então, o que a gente tem que fazer é conscientizar. Primeiro, você precisa comprar o celular a cada 6 meses? Não é necessário. Tá? Principalmente porque celular hoje é a única coisa que não faz. Não sei se você compra no Xing Ling, porque ele dura. Aí ele dura 6 meses, né? Mas se você comprar pelos meios normais, ele vai durar bastante. Porque o celular, a única coisa que não faz hoje é a ligação, né, Renato? Uhum. Faz de tudo, até te serve cafezinho, só não faz a ligação corretamente, né? Então nós temos que ter um consumo consciente para realmente tirar e reverter essa situação, porque é muito lixo que a gente está produzindo, seja material eletrônico, seja consumo dentro de casa, garrafa PET, sacolinha. Sabe quantas sacolinhas foram produzidas no mundo no ano passado, Renato? Não. Sacolinha plástica de supermercado? 1 trilhão. E tem o tal do plástico ecologicamente sustentável, Sim. né? Que ele tem uma vida útil menor. É um componente que eles colocam junto na hora que você processa o plástico, você fomenta o plástico.
você coloca um produto químico nele que vai fazer com que ele se deteriore com um ano e pouco quando é jogado na natureza, tá? Mas ainda não é nada comprovado que realmente aquilo que sobrou vá ou não, de repente, ser inócuo para a natureza. Entendi. Tá? Porque você pode, tudo bem, você dissolveu o plástico, porém aquele componente está contaminando? Não se sabe. É complicado. Está em estudo ainda, né? O Higuera está falando que é exatamente por conta dessa falta de achar lugar para descartar, ele falou que ainda não jogou, que ele não colocou no lixo, e ele falou que sempre aparece alguma ONG que pega. O Joselito tá falando aqui, ó, em alguns meses eu tentei jogar fora um monitor de tubo, daqueles antigos de computador, andei pra caramba, até que encontrei um local adequado, no centro de Campina Grande. Não, é verdade. Complicado. Olha, se você aqui no site do sustentávelsa.tv existe uma matéria e um site que você pode entrar, aí fica aqui nas grandes cidades, né? E você coloca o produto que você quer descartar e a tua região. Ele vai apontar no mapa aonde que você pode descartar. Até abajur, se você quiser. Você coloca lá abajur, coloca a tua região, teu CEP, e ele vai colocar aonde você pode descartar esse material. Móveis, inclusive, tem algumas entidades que aceitam os móveis que eles tentam depois revender ou utilizar em algumas creches e outras coisas mais, né? É o que eu tô falando do computador. Para nós não serve, mas pro próximo vai servir. Exato. Tá? Não obrigatoriamente tem que ser um descarte, realmente. Nada nesse mundo é descartado. Tudo é possível. Até o lixo orgânico vira adubo. Então nós temos que mudar um pouco o conceito. A coisa tá difícil, né? Pessoal falando aqui que o De La Higuera falando com o Joselito, que falou que andou pra caramba, né? Falou isso aí, você fez uma aula de sustentabilidade e cidadania. Com certeza. Ser cidadão é cuidar do seu ambiente também. Com certeza. Bom, se fosse de bicicleta, então ele era mais sustentável ainda. Com o tubo na garupa e ele de bicicleta andando pela cidade, aí ia ser 100% sustentável. E o Joselito falou o negócio da sacola de papel. E tem também aquelas sacolas eco bags que eles chamam, né? Que é uma sacola que você usa e reusa de tecido. Eu gostaria, numa próxima oportunidade, Renato, a gente conversar um pouquinho sobre sacolinha plástica, tá? Porque existe uma vilanização muito grande da sacolinha e, na verdade, o que existe é o quê? Um consumo exagerado. E errado. Em casa, por cá, a gente tem aquele puxa-saco. Sim. E ela acaba sendo reutilizada dentro de casa. Exatamente, tá? E você pode pegar essa sacolinha e ir 4, 5 vezes no supermercado com a mesma sacolinha. Não necessariamente você precisa descartar. Então, numa próxima oportunidade, quando a gente tiver um tempinho, eu queria um pouco conversar sobre isso, porque é a velha coisa. A gente está vilanizando a criatura, quando na verdade o culpado é o criador. É quem e o utilizador, eu diria até mais. Exatamente, porque sacolinha não tem asa, não tem perna, não tem nadadeira, e se parou lá é porque alguém jogou. Mas a gente vai conversar sobre isso lá na frente. Com certeza. E o Dela falou que o Joselito, o prazo para trocar sacola do supermercado vence no final do mês que vem. São Paulo, a partir do dia 31, dia 1 de janeiro, São Paulo está proibido mas é só capital, né? Capital, cidade de São Paulo. Tem outras cidades que estão tentando aí aderir, né? Mas é muito polêmica essa conclusão, né? Eu fiz uma palestra falando sobre isso e como é que você vai levar o material se você não está sacolinha plástica? Eu falo, leva em caixa de papelão. A gente simulou uma menina carregando a caixa de papelão num ônibus de pé, carregando. Foi muito engraçado, porque a única coisa que a caixa não ficou no braço dela, caiu para tudo que é lado. Então nós temos que pensar realmente nessa questão aí para não fazer nada radical, né? Mas a gente fala sobre isso lá na frente. A Ana falando aqui, falando em sustentável, dia 12, 13 e 14, quer dizer que é o 14º Congresso de Astronomia, vai ser em São Paulo, estará em foco a poluição luminosa, como ela interfere nos animais, plantas e em nós. É verdade. Falando que dependendo da região tem tanta luz que os animais não conseguem fazer porque a noite nada mais não, você tem todo um ritmo, né? Então, quando você afeta esse meio ambiente com muita luz, os animais acabam sendo afetados. Aí você acaba bagunçando o biorritmo da até nós mesmos, né? Tem pessoas, por exemplo, que acostumam desde cedo a dormir com luminosidade. Sim. Mas tem pessoas que precisam de escuridão total para dormir, então e estudos médicos dizem que a escuridão total é melhor para um sono de boa qualidade. Quem trabalha de madrugada e dorme durante o dia,
essa pessoa ela tem muito problema de saúde, é Eu muito fiz isso estressado. por 3 anos e meio. Você estava estressado, doente. Fiquei né? com estresse, virei hipertenso. Exatamente, Uma por causa maravilha. disso, porque você não consegue dar aquele sono profundo, né? Uhum. Até as plantas, se elas são afetadas. Então, Fotossíntese. é complicado. Maravilha. Bom, agora precisamos encerrar. Muito embora. obrigado. Obrigado, Renato, mais uma vez. Obrigado a vocês Maravilha. em casa. Semana que vem, quinta-feira, tem mais. Né? Exatamente. Com susto ou sem susto do Renato, nós estaremos aqui. Maravilha. Valeu!